Olá, eu sou o Vinícius e, junto com o Kaique e o Antônio, apresentaremos a segunda parte do trabalho sobre monitoramento hiperespectral da degradação e desmatamento na Amazônia. Recapitulando a apresentação, nela foi abordada a importância climática, hidrológica e da biodiversidade da floresta, as principais atividades ligadas ao desmatamento e os efeitos do desmatamento. Também foi discutido um pouco sobre os sensores remotos, no caso, os sensores multiespectrais, os sensores hiperespectrais e os sensores de lidar. Também foram mencionados alguns exemplos de uso do sensoriamento remoto para o combate ao desmatamento. No caso, foram os satélites Landsat, o sensor MODIS, o uso de VANTS e o programa de pós-graduação de sensoriamento remoto do INPE. Nessa etapa será realizada uma apresentação e elucidação do artigo Deforestation Detection with Fully Convolutional Networks in the Amazon Forest from Landsat-8 and Sentinel-2 Images. Este é um artigo que aborda o uso das imagens desses dois satélites para a detecção de desmatamento na Amazônia. Também será realizado um detalhamento das técnicas de realização do monitoramento e desmatamento feito pelo PRODES e pelo DT. Estes dois programas foram mencionados na primeira parte, porém agora será feito um aprofundamento sobre eles. Também será realizada uma demonstração e a explicação dos usos das ferramentas Earth Explorer e QGIS. Tendo o artigo, as ferramentas e as técnicas de monitoramento mencionadas como referência e inspiração, será feito um estudo sobre o desmatamento na terra indígena Apitereua. Essa terra está localizada no leste do Pará, dentro do Arco de Desmatamento, que é uma área em que ocorre o maior desmatamento da floresta amazônica, devido ao avanço da fronteira agrícola brasileira e expansão da atividade pecuária. Essa terra também está sujeita à ação do garimpo, devido à sua proximidade com a Serra dos Carajás, área de exploração mineral. Essa é uma imagem de satélite da terra indígena. Ela contém uma população de 729 habitantes, área de 773 mil hectares e teve sua homologação feita no ano de 2007. Esses motivos mencionados do avanço da atividade pecuária e da fronteira agrícola foram as razões para que essa fosse uma das terras indígenas, a terra indígena mais devastada do país em 2022, com 8,2 mil hectares derrubados. Abaixo temos 3 imagens de satélite mostrando o avanço do desmatamento nos últimos anos. Olá, meu nome é Kaique Donato e agora eu vou falar um pouco sobre alguns sistemas que foram utilizados durante o artigo, que serviu de base para o nosso projeto, e alguns softwares que vão ser utilizados durante o desenvolvimento do nosso próprio estudo de caso. Em relação aos sistemas utilizados no artigo, o primeiro sistema que a gente tem é o PRODES. A sigla PRODES ela significa Projeto de Monitoramento do Desmatamento da Amazônia Legal por Satélite. Ela é uma iniciativa governamental do INPE que realiza o monitoramento por satélite de desmatamento por corte raso da Amazônia Legal. Desde 1988, esse projeto ele gera taxas anuais de desmatamento na região, que são utilizadas pelo governo brasileiro para estabelecer as políticas públicas. Esse projeto ele conta com a colaboração do MMA e do IBAMA, e está inserido como ação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Essas taxas geradas pelo PRODES ela têm sido utilizadas como indicador para proposição de políticas públicas e para avaliação da efetividade de suas implementações. E como é que o PRODES funciona? Ele utiliza imagens de satélite da classe Landsat, com 20 a 30 metros de range de resolução espacial e taxa de revisita de 16 dias, numa combinação que busca minimizar o problema de coberturas de nuvens e garantir critérios de interoperabilidade. As imagens do satélite americano Landsat 5TM foram historicamente as mais utilizadas pelo projeto, mas as imagens do sensor CCD a bordo do CBRS-2B, que são satélites do Programa Sino Brasileiro de Sensoriamento Remoto, foram bastante utilizados também. O PRODES ele também faz uso de imagens do LISS-3, do satélite indiano IRS-1, e também as imagens do satélite inglês UKDMC-2. Atualmente faz uso massivo das imagens do Landsat 8OLI,
do CBRS-4 e do IRS-2, que são satélites mais atualizados e mais completos em termos de análise hiperespectral. Independente do instrumento utilizado, a área mínima mapeada pelo PRODES é de 6,25 hectares. As estimativas do PRODES são consideradas confiáveis pelos cientistas nacionais e internacionais, e esse sistema ele tem se mostrado ser de grande importância para ações de planejamento de políticas públicas da Amazônia. Os resultados recentes, a partir da análise realizadas, mostram um nível de precisão próximo a 95% desse projeto. Outro sistema importante é o DT, né? O DT significa Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real. Ele também é do INPE, ele foi desenvolvido como um sistema de alerta para dar suporte à fiscalização e controle de desmatamento e da degradação florestal realizados pelo IBAMA. Em agosto de 2015, ele começa a operar uma nova versão do DT, né? Resposta à alteração do padrão de áreas desmatadas na Amazônia. Atualmente, a maior parte dos polígonos de desmatamento ela possui área unitária de menor que 25 hectares, sendo nesse contexto passou a identificar, mapear em tempo quase que real, desmatamento e demais alterações na cobertura florestal com área mínima próxima a 3 hectares. O INPE ele enfatiza que o DT ele é um sistema expedito de alerta desenvolvido metodologicamente para suporte à fiscalização, e a informação sobre áreas é para priorização por parte das entidades responsáveis pela fiscalização e não deve ser entendida como taxa mensal de desmatamento. O número oficial do INPE para medir a taxa anual de desmatamento por corte raso na Amazônia Legal Brasileira é fornecido desde 1988 pelo PRODES, como dito antigamente. O funcionamento do DT, de maio de 2004 a dezembro de 2017, ele operou com base nos dados SensorMods a bordo do satélite Terra, que apresenta resolução espacial de 250 metros. Com esse instrumento é possível detectar apenas alterações da cobertura florestal com área maior de 25 hectares. Devido à cobertura de nuvens, nem todas as alterações identificadas pelo DT, a menor resolução dos sensores utilizados durante esse período era compensada pela capacidade de observação diária, tornando o sistema uma ferramenta ideal para informar rapidamente os órgãos de fiscalização sobre as alterações na cobertura florestal. E após 2017, ele começou a usar a imagem dos sensores WFI, do satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres, o CBRS-4, e a WIFS, com 65 e 56 metros de resolução espacial, respectivamente. Além de utilizar o satélite Indian Remote Sensing Satellite, que é o satélite indiano IRS. Os dados eles são enviados diariamente ao IBAMA. Entretanto, para o público em geral, os polígonos são disponibilizados pela dimensão mínima de 6,25 hectares, permitindo dessa maneira o estabelecimento de um critério de comparação com os dados gerados pelo projeto PRODES. A identificação do padrão de alteração da cobertura florestal é feita por interpretação visual, com base em 5 elementos principais, que seriam a cor, tonalidade, textura, forma e contexto, e utiliza a técnica do modelo linear de mistura espectral, conjuntamente com sua imagem multiespectral em composição colorida para mapear as seguintes classes, né? Falando um pouco agora sobre os softwares que serão utilizados durante o estudo de caso, o primeiro que a gente tem é o SGS Server Explorer, que ele é uma ferramenta semelhante ao SGS Global Visualization Viewer, o GLOVIS, em que o usuário pesquisa catálogos de imagens de satélite e imagens aéreas. O Earth Explorer é a versão nova e melhorada do GLOVIS, oferecendo alguns recursos extras, que seriam o download de dados em linha de tempo cronológicas, especificando uma ampla gama de critérios para pesquisas, escolher a partir de uma lista de imagens de satélite aéreas, ou seja, a gente tem uma gama muito grande de informações. O Earth Explorer oferece uma maneira rápida e intuitiva de baixar imagens aéreas de satélite gratuitas. Essa ferramenta oferece uma ampla gama de opções, o usuário ele pode definir o período de tempo, a extensão geográfica e o tipo de imagem que ele quiser baixar. As etapas para geração de dados, a primeira é definir a região de interesse e período de tempo. A segunda é especificar o tipo de dado que a pessoa deseja. A terceira é filtrar os dados que não deseja. E a quarta é pesquisar os conjuntos de dados e fazer o download daquilo que a pessoa está correndo atrás, né? Uma grande parte do SGS Explorer são os dados disponíveis da missão Landsat. Em uma nota lateral, o Earth Explorer agora armazena dados do Sentinel-2, portanto não é apenas para imagens Landsat, porque o Sentinel-2 ele é realmente uma melhor opção com sua cobertura contínua de 10 metros do planeta. Ou seja, hoje ele opera de maneira ainda mais eficaz, o Earth Explorer. Nós temos o Quantum GIS, que é outro software muito importante, que ele é um sistema de informação geográfica gratuito de código aberto, ou seja, ele é open source. Uma organização, ele foi criado pelo OSGL, que é uma organização sem fins lucrativos fundada em 2006, e o software funciona em Linux, Windows, Mac e diversos sistemas operacionais. No nosso caso, a gente utilizaria no Windows.
Os projetos envolvidos no QGIS eles são constituídos por diversas camadas, são as layers sobrepostas, que podem ser ligadas e desligadas a qualquer momento para análise individual. E essas camadas representam informações como rios, estradas, curvas e cobertura florestal, etc. Diversos tipos de dados. As principais funções do QGIS são a elaboração de mapas, cartas e planos topográficos com vários tipos de camadas, utilizando diferentes projetos cartográficos, coleta e edição de dados geoespaciais, realização de diversos tipos de análise espaciais e operação de geoprocessamento. Algumas características importantes é que ele é escrito em C++, ele permite a integralização de plugins em C++ e Python, tem formatos adicionais para análise com diferentes softwares, ele é executável em diversos modelos operacionais. Grupo ativo de desenvolvedores voluntários faz com que ele tenha uma gama muito maior com o passar do tempo, e ele é amplamente utilizado em ambientes acadêmicos profissionais em todo o mundo, como é o caso nosso aqui, que está utilizando isso em ambiente acadêmico. Olá, meu nome é Antônio Silvério. Eu vou tratar agora sobre o artigo que está servindo como inspiração para a nossa próxima etapa do trabalho. O título desse artigo é Deforestation Detection with Fully Convolutional Networks in the Amazon Forest from Landsat 8 and Sentinel-2 Images. Esse artigo é uma parceria entre o Departamento de Engenharia Elétrica da PUC do Rio de Janeiro, com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e a Faculdade de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo e Geografia da Federal do Mato Grosso do Sul. Bem, esse artigo aborda um trabalho realizado a partir dos dados disponibilizados em bibliotecas de sensores multiespectrais. Ele utiliza redes neurais para monitorar o desmatamento da Amazônia. Esse processo é baseado numa metodologia PRODES e vai utilizar essas imagens do satélite Landsat 8 e Sentinel-2 para fornecer um estudo qualitativo e quantitativo. Bem, a gente pode tratar esse trabalho como se dividido em 5 etapas. A primeira etapa é a seleção da área de estudo. Primeiro foi selecionado uma região no Acre de cerca de 12 quilômetros quadrados de extensão. A segunda etapa é o download das imagens dos satélites Landsat 8 e Sentinel-2 a partir dos programas PRODES e DETER. A terceira etapa é o Experimental Setup, é estabelecido um modelo matemático que vai abordar a dinâmica do desmatamento na região. Na quarta etapa é feita a implementação da rede neural, que utiliza dos dados obtidos tanto na etapa 2 quanto na etapa 3, para fazer um estudo mais aprofundado a partir dessas redes de machine learning. E a quinta etapa é o que eles chamam de performance metrics, que eles vão, digamos, fazer um tratamento dos dados gerados pelas etapas anteriores, principalmente pela etapa 4, claro. Agora a gente vai ver um pouco mais sobre cada uma dessas etapas. Eu vou começar falando sobre os satélites que eles utilizam para obtenção das imagens. O primeiro satélite é o Sentinel-2. O Sentinel-2 é um programa de satélite que, na verdade, é composto por 2 satélites, o Sentinel-2A e o Sentinel-2B. O Sentinel-2A ele foi lançado pela Agência Espacial Europeia em junho de 2015 e o Sentinel-2B ele foi lançado pela própria Agência Europeia em março de 2017. O Sentinel-2 ele é equipado com um sensor multispectral chamado Multispectral Instrument, o MSI, e ele trabalha aí com 13 bandas espectrais que vão desde a luz visível até a luz visível próximo do infravermelho, e também trabalha com esse SW e R, que são ondas curtas de infravermelho. Já o Landsat 8, ele é um satélite que foi lançado em 2013 pela NASA e transporta os instrumentos OLI e TIRS. O OLI significa Operational Land Imager e o TIR significa o Thermal Infrared Sensor. O Landsat ele vai trabalhar com uma faixa de imagens diferentes do Sentinel
Sentinel-2. Ele vai trabalhar com imagens visíveis também, próxima do infravermelho. Ele também vai trabalhar com imagens de ondas curtas de infravermelho, mas ele também vai trabalhar com imagens próximas do infravermelho. E o instrumento TIRS, ele vai possibilitar a obtenção de uma imagem mais ampla no espectro do infravermelho. Aqui a gente tem um gráfico de comparação, é um gráfico que trata, aqui no eixo X, do comprimento de onda, e no eixo Y ele trata sobre a transmissão atmosférica. E como a gente pode perceber, o Sentinel-2 ele capta imagens numa faixa de ondas que não são tão absorvidas pela atmosfera quanto o Landsat 8, que trabalha aqui com os instrumentos OLE e TIRS. E não só isso, né? São faixas diferentes. E isso indica que com a junção desses dois satélites é possível a criação de imagens mais robustas. Bem, tratando agora sobre o setup experimental, ou seja, o modelo matemático que foi utilizado, é uma equação que define a perda de peso da mata. E essa perda de peso vai ser toda baseada em imagens, ou seja, pixels. Então, por isso, a gente vai ter o N tratando sobre o número total de pixels em linhas, o M, o número total de pixels em colunas, o WD, a classe de desmatamento, no caso foi usado uma classe 5 relacionada à classe da floresta, a floresta amazônica, e o Y e J, ele vai tratar sobre a posição do pixel, e o Y, chapéu e J vai tratar sobre a categoria atribuída ao pixel. E esse setup experimental, ele é feito todo baseado em imagem, porque a imagem obtida ela vai ser implementada numa rede neural. Bem, essas redes neurais utilizadas foram várias, aqui nós temos todas elas elencadas, elas são todas redes neurais convolucionais. Isso quer dizer que são arquiteturas de rede neural artificial focadas no processamento de imagens, aí desde fotografias até mesmo vídeos. E elas são focadas nesse processamento de imagens para o reconhecimento de objetos e para a segmentação de imagens. Elas vão ser divididas em 5 etapas, né? Elas têm 5 etapas de processamento: a convolução, o pooling, o upsampling e o softmax. A convolução é um processo em que serão definidos um mapa de características baseado em uma equação, como uma definição das condições de contorno na imagem, né? Como a gente pode definir dessa forma. O pooling é um processo que ajuda a reduzir a quantidade de parâmetros, tornando a análise mais eficiente e menos sensível a pequenas variações de posição dos objetos. E o upsampling, ele vai aumentar a resolução dos mapas de características, e o softmax vai transformar os dados coletados pelos processos anteriores em dados probabilísticos. Na quinta etapa, Performance Metrics, vão ser estabelecidas as equações para tratamento desses dados. A primeira equação vai ser a Overall Accuracy. Ela vai fazer uma relação entre o falso positivo, o falso negativo, o verdadeiro positivo e o verdadeiro negativo. No caso, TP significa verdadeiro positivo, TN verdadeiro negativo, FP falso positivo e FN falso negativo. Na precisão vai ser a mesma coisa. Vão ser feitas relações entre verdadeiro positivo mais falso positivo. Já no recall vai ser feito a relação entre verdadeiro positivo e falso negativo. No F1 Score vai ser estabelecido, digamos, uma pontuação para essa relação. Então aqui a gente tem uma equação, 2 vezes precisão vezes recall, dividido por precisão mais recall. Isso vai possibilitar que a gente tenha uma relação entre as redes neurais utilizadas. Aqui no gráfico abaixo a gente tem
essa divisão para cada uma dessas equações, para cada um desses tratamentos de dados. Então aqui em azul, por exemplo, a gente tem UNet, em verde temos a SegNet, e aqui a gente consegue ver uma comparação entre as duas, tanto para overall accuracy, tanto para recall, tanto para precision, tanto para F1 score. Bem, esse estudo de caso, ele vai servir, né, como a gente já disse, como uma forma de guiar o nosso trabalho na próxima etapa, mas é claro que a gente precisa fazer algumas adaptações. Por exemplo, nós vamos adaptar a área de estudo, claro, aqui a nossa intenção é usar a região de Epiteréua, que é uma região que está em voga agora nas notícias por toda a questão da invasão de terras indígenas e do uso dessas terras para pecuária e também para o garimpo legal. A gente vai fazer o download das imagens do Landsat 8 e também do Sentinel-2, mas a nossa intenção é também fazer o download de imagens hiperespectrais, ou seja, nós vamos buscar por um satélite hiperespectral para a gente fazer o download dessas imagens e implementar essas imagens nessa metodologia. A gente também pretende fazer o uso daquela equação matemática, daquele modelo matemático, para entender a dinâmica do desmatamento na região de Epiteréua. E na quarta etapa, a gente vai fazer a implementação da rede neural. Essa é uma etapa mais crítica porque nós não temos, claro, como engenheiros mecânicos, a gente não tem a mesma facilidade com a implementação de rede neural como um cientista da computação. Então, a gente vai precisar fazer certas adaptações nessa quarta etapa. Mas nosso objetivo também é chegar nessa quarta etapa, fazer o processamento desses dados e aplicar esses dados nas equações fornecidas pela etapa 5, que é a Performance Metrics. Então, a gente pretende fazer toda essa análise da região de Epiteréua. A gente acredita que é uma região que necessita desse estudo. É claro que o nosso estudo é muito simples comparado ao estudo que a gente está tendo como base, mas a gente acredita que é uma região que precisa desse cuidado e que é de interesse público a gente fazer, a gente ter esse controle e ter essa noção do desmatamento. É, só uma curiosidade, essa imagem que a gente está vendo agora, ela foi gerada pela família de satélites Landsat e também Sentinel. Essa imagem foi gerada pelo Google Earth Pro, o aplicativo desktop do Google Earth, e ele utiliza essas duas famílias de satélites para gerar as imagens. É uma imagem bem bacana, tem bastante definição e a gente espera, né, conseguir gerar imagens ainda melhores aplicando um satélite hiperespectral. Muito obrigado.